Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo é mais um vídeo da série A Verdade Sobre. E nesse vídeo vamos falar da verdade sobre o comentário bíblico Champlin do Antigo Testamento. Esse vídeo não é um review, a proposta desses vídeos da A Verdade Sobre não é a proposta de ser um review de algum material, mas mostrar aspectos ou informações diferenciadas que você não vai encontrar em outros reviews de outros canais do mesmo material. Esse vídeo é para mostrar certas coisas que às vezes até outras pessoas que vão fazer review escondem, esquecem ou até mesmo não sabem sobre determinado material. E aqui nós temos o comentário bíblico Champlin do Antigo Testamento. Esse comentário bíblico, assim como grande parte da obra do Champlin, que inclui o comentário bíblico do Antigo, o comentário bíblico do Novo Testamento, a enciclopédia Champlin e o dicionário Champlin, eles perfazem um projeto do Norman Champlin, onde é um material interligado um ao outro. Então você vai ter a enciclopédia, o dicionário e os comentários como materiais interligados. E o que vem a ser isso? Isso significa que, de alguma forma, conteúdos que você encontra no dicionário, ou no comentário, ou na enciclopédia, de alguma forma eles vão estar aparecendo um ao outro. Por exemplo, você tem a enciclopédia Champlin. A enciclopédia Champlin vai ter esboços bíblicos de livros do Novo, do Antigo Testamento e tal, como parte da enciclopédia. Ou seja, um material que já vai estar incluído inevitavelmente nos comentários, porque no comentário vai ter esboços do livro. Então você vai ter um conteúdo de certa maneira repetido lá. Por outro lado, essa ideia de um projeto editorial que inclui comentário, enciclopédia, dicionário, enquanto unidade, você vai ter uma obra fazendo referência a outro, ou uma obra tendo a necessidade como outra de complemento. Então, por exemplo, você vai ter aqui coisas do comentário que vai fazer referência ao dicionário, que ele vai pedir lá, busque lá no dicionário. Ou então, na enciclopédia, vai fazer referência ou a ligação com o comentário, e vice-versa. Ou então, no comentário, ele vai pedir, olha, veja lá a seção XX na enciclopédia Champlin. Então você vai ter esse projeto editorial onde um vai estar ligado ao outro. E, de alguma forma, inevitavelmente, como um projeto editorial e mercadológico, se você quiser buscar uma informação que não esteja no comentário, ela vai estar lá no dicionário ou na enciclopédia, até mesmo para forçar você a comprar o outro material. Então, existe essa questão de unidade e também de repetitividade, de repetição. Por quê? Porque, como eu disse, um esboço vai estar, que vai estar lá na enciclopédia, você vai encontrar aqui também, certo? Uma outra informação importante sobre os comentários, mais necessariamente, principalmente esse comentário, é que Norman Champlin, ele é um autor americano, então ele vai ter contato com uma bibliografia mais extensa, porque a gente sabe que hoje tudo que é publicado existe em inglês, né? Então ele vai ter mais contato com outros intérpretes do qual ele vai se basear o seu comentário, e necessariamente ele vai estar trabalhando com dois comentadores aqui, né? Ellicott e John Gill. Você vai ver várias vezes ele citando estes comentadores como base
para o trabalho desse comentário, né? E na enciclopédia mesmo, ele cita de que na época dele seriam os melhores comentadores da Bíblia do seu tempo. E aproveitando, mais uma característica desse comentário, quando ele fala assim, comentadores da Bíblia do seu tempo, é uma interessante informação você saber que esse comentário, apesar dessa edição um pouco mais nova, é um comentário datado. Então assim, eu tive um pastor há mais de 10 anos atrás, que ele tinha o comentário Champlin na biblioteca dele. E como ele já era mais velho, certamente essa edição e o comentário é de, sei lá, 30, 40 ou 50 anos. Eu não sei ao certo quando foi lançado. Mas tem muito tempo que esse comentário foi lançado. Então, assim, esse comentário é um comentário datado, com a interpretação datada. Ou seja, você vai ter, na atualidade, com o avanço econômico do nosso país, no sentido de que as pessoas hoje têm mais acesso às coisas e tal, hoje a procura de material bíblico está sendo maior também, então você tem muitas outras publicações mais atuais, com interpretações que de alguma maneira vai sanar possíveis dificuldades que você vai encontrar e que esse comentário não vai sanar, certo? Então esse aqui é um comentário datado, apesar de, neste caso aqui, você ter uma edição mais nova, entendeu? Falando sobre a edição, não sei se vocês já pesquisaram, já tiveram dúvida, mas existe uma edição que tem uma capa diferente, mais antiga, né? Um encadernamento, né? Diferente desse aqui. E nessa versão anterior, a coleção do Antigo Testamento já vinha com dicionário. Então, se você tiver oportunidade e não tiver preconceito com a edição mais antiga, e se você também encontrar, a edição do Antigo Testamento ela já vinha com o dicionário. E nessa edição nova, eles só fazem o comentário bíblico e se você quiser comprar o dicionário, você vai ter que comprar o dicionário à parte. Entendeu? Aí alguém pode perguntar, por que a edição do Antigo Testamento tem 5 volumes e a edição do Novo Testamento, que o Novo Testamento é mais reduzido que o Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento tem mais livros, né? E livros maiores, porque a edição do Novo Testamento tem mais volumes e é mais extenso. Uma coisa que eu observo, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que seja um dos motivos, é que Champlin escreveu posteriormente a edição do Novo Testamento. Então, sugere-se de que ele teve um cuidado maior, ele escreveu mais, comentou mais. Então, isso é um possível motivo do qual ele é mais volumoso, a edição do Novo Testamento. Mas um outro motivo, certamente, é que, por exemplo, você vai pegar um dos volumes da edição do Novo Testamento. Ele vai estar lá dizendo que só aquele volume, vamos dizer assim, que é mais ou menos dessa largura aqui, nessa quantidade de páginas, vai ter só o comentário de Mateus e Marcos, por exemplo. Você fala, poxa, às vezes você tem um volume desse aqui que vai estar comentando, deixa eu verificar aqui, 4 livros. Lá vai estar comentando 2. Por quê? Porque, por exemplo, no volume do primeiro do Novo Testamento, ele vai incluir várias edições, vários artigos de assuntos relacionados à ciência, à filosofia e à religião. Não vai necessariamente comentar somente os livros de Mateus e de Marcos, por exemplo. Então você pode se assustar. Poxa, aqui tem mais conteúdo. Então a edição do Novo Testamento é diferente. Aí vamos falar aqui algumas outras características desse comentário e do comentário Champlin. Uma coisa que está relacionada também à enciclopédia e ao dicionário de Champlin é que
Norman Champlin, ele tem uma formação filosófica. E por ele ter uma formação filosófica, ele comenta os livros da Bíblia de uma maneira diferenciada com relação àqueles que só têm uma formação filosófica, teológica, né? Então ele vai, mesmo que de uma maneira mais conservadora, abrir para um debate. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio e do determinismo ou da predestinação é uma questão que ele deixa em aberto. Ele não necessariamente toma uma posição. Ele fala, olha, a Bíblia demonstra ambas as posições nos textos bíblicos. Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é que é uma coisa boa e ruim, porque quando você vai ler um comentário bíblico, você vai falar, eu vou aqui procurar uma resposta a uma dúvida que eu tenho. E não necessariamente isso vai acontecer no comentário de Champlin. Às vezes ele vai dizer que não tem uma resposta, e às vezes ele vai solucionar várias hipóteses para a resposta para aquele determinado problema bíblico. Eu vou sugerir aqui, por exemplo, a questão de Saul ter lá consultado a feiticeira. Então isso é um debate muito caloroso, né, para aqueles que estudam a Bíblia, né? Foi Samuel que apareceu ali? Não foi Samuel? Deus fez uma exceção e fez aparecer Samuel ali? Né? Possivelmente ele vai colocar lá várias opções de interpretação e a explicação, a justificativa, e ele vai colocar as objeções, se houver, para cada posição, e ele vai mostrar, se ele tiver uma posição, ele vai colocar também aquilo que defende e aquilo que é mais possível. Então isso é uma coisa interessante neste comentário. Uma outra característica desse comentário, do Antigo Testamento em específico, é que, por exemplo, quando você vai ter lá o livro de 1ª e 2ª Crônicas, o livro de 1ª e 2ª Crônicas são livros que são, de certa maneira, muito entre aspas, aí, uma repetição do final ali do reinado de Salomão, Israel, e de Judá, né? A repetição da história de Judá. Então, certamente ele vai ter lá a repetição de fatos ou das narrativas que vão estar lá em Samuel e em Reis. E aí o que é que Champlin vai fazer? Em muitos dessas passagens, vai estar lá em branco. Por quê? Porque a explicação já foi dada no texto equivalente que está presente no livro de Samuel e no livro de Reis. Então, você vai ter, ou está lá a passagem em branco, e ele dizendo para você consultar a passagem equivalente nos outros livros, ou simplesmente se tiver um acréscimo, ou uma maneira de falar diferente, uma narrativa diferente, que às vezes pode até causar uma contradição com a passagem equivalente no outro livro, ele vai fazer um comentário tentando dar uma explicação para a possível contradição ou inequivalência. Então você tem todas essas características. Então assim, quando eu falo comentário versículo por versículo, colocando fazendo essa colocação que eu fiz agora, não significa que ele vai comentar versículo por versículo. Por quê? Em situações onde há uma repetição, às vezes ele vai fazer referência ao texto que está presente em outro livro bíblico. E aí, obviamente, uma coisa interessante é que, por exemplo, uma coisa que está presente no comentário do Antigo, no Novo Testamento, que eu apresentei aqui do Billy e do J. Carson, é que, às vezes que aparecer uma citação de um texto do Novo Testamento, uma coisa que é parecida, ele vai fazer referência, uma explicação.
da narrativa. Às vezes ele vai ter uma explicação de possíveis contradições. E ao contrário de que muitos pensam, até mesmo para quem está iniciando, e para quem tem um certo nível de aprendizado da Bíblia, esse é um comentário muito interessante, se você pensar que o camarada, um autor, está escrevendo toda a Bíblia, comentando toda a Bíblia. E eu vou colocar só uma questão aqui, para citar isso, né, para fazer referência. Tem um texto, se eu não me engano, de Jó, onde no hebraico, aquele texto pode ser uma afirmação ou uma negação, no original em hebraico. E aí ele vai lá no original e vai falar dessa situação, dessa problemática, que pra gente que lê em português, talvez o tradutor não vai esclarecer, talvez numa Bíblia Estudo esclareça, mas ele não vai esclarecer aquilo. Mas ele vai falar, olha, aqui esse texto, ele pode ser uma afirmativa e pode ser uma negativa. E óbvio que já citando, ele vai ter aqui o texto em hebraico. Né? Você vai ter o comentário e você vai ter lá o texto bíblico em hebraico. Para quem conhece hebraico, para quem tem interesse de estudar hebraico, ele vai ter essa referência. Eu particularmente não sei dizer se o Champlin conhecia do hebraico, ou conhecia profundamente o hebraico, ou os comentários que ele faz dos originais são a partir desses outros comentários que ele leu e se baseou. Eu sei que em grego ele conhece o grego, conhecia o grego. Mas assim, só para ilustrar essa situação, você vai ver a questão da profundidade. Talvez não seja que nem como eu já disse, comentários, equivalente a comentários de um volume só de cada livro e de comentários mais recentes. Mas você vai ter uma interessante profundidade, falando também do contexto histórico, tentando explicar a questão do contexto histórico, do contexto imediato de um texto, da questão do estilo escrito por cada livro, livros poéticos, livros históricos, explicar a questão do paralelismo ali nos Salmos e tal. Você vai ter interessantes esboços, às vezes até cansativos esboços a cada livro. Você vai ter, no início de cada livro, o tema daquilo que ele entende que seria o tema daquele livro. E eu acho que um comentário interessantíssimo para você adquirir. E eu acho que até mesmo, se a gente pensar que as coisas estão aumentando mais e mais, é um comentário barato para aquilo que ele se propõe. Né? Se você pensar assim, mil e poucos reais para você ter os dois comentários do Antigo e do Novo Testamento, se você pensar aqui que, sei lá, tem 4 a 5 mil páginas, cada versão do Antigo e do Novo Testamento, então acho que é muito interessante, capa dura, a edição muito interessante. E, na minha opinião, quanto mais comentários bíblicos, melhor, porque você vai ter outras fontes, outras referências. Nem todo comentário bíblico vai responder tudo aquilo que você precisa, né? Ele vai ter uma pegada aqui mais exegética, óbvio, né? A proposta aqui é ser mais exegética, mas ele vai ter também a sua colocação devocional. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Vai estar aí no link o Pix, para você aí na descrição, para vocês contribuir se vocês quiserem. O nosso Kawaii, que estamos lá, sempre, não paramos. Indique, compartilhem, comentem e até a próxima.